Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Gerson de saída para o Zenit. Temos todos os detalhes dessa situação. A decisão está nas mãos do jogador. Vamos explicar tudo isso para vocês. E o Carrascal, hein? Será que melou? Os russos estão fazendo um jogo duro, rejeitaram ofertas? Também vamos trazer para vocês todos os detalhes dessa situação. O Flamengo não desistiu do Carrascal. Apresentação do Jorginho, agenda do Mundial de Clubes. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui para vocês. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, gente. Por favor, é um pedido que eu faço para vocês, porque o seu like é muito importante aqui para gente. Então, solta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal também. Você que está assistindo a gente ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e ativem o sininho. Por quê? Tem muita novidade vindo aí pela frente, o mercado da bola começou a aquecer, está esquentando, janelas de transferências começando, tem Super Mundial de Clubes, a gente vai trazer todos os detalhes, cobertura completa de pertinho para vocês. Então já solta o dedo no like, se inscreva e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade, beleza? Vamos lá então explicar para vocês a situação do Gerson. A gente aqui é assim, a gente é sem mimimi, sem enrolação, a gente já fala logo tudo. E vamos explicar para vocês a situação do Gerson. O Zenit fez uma oferta para o Gerson e aguarda uma resposta do Gerson para finalizar a negociação com o Flamengo. Por que finalizar a negociação com o Flamengo? O Flamengo está ciente das tratativas, tá? Representantes do Zenit, inclusive, consultaram o Flamengo sobre a possibilidade de parcelar a multa rescisória do Gerson, que hoje é de 25 milhões de euros. A informação que eu tenho, o Flamengo também soltou uma nota dizendo que não pretende, o Flamengo não quer a multa rescisória parcelada, o Flamengo deseja receber a multa à vista. E aí, representantes do Zenit estiveram reunidos com representantes do staff do Gerson na última sexta-feira, na noite de sexta-feira, e avisaram que estão dispostos a pagar a multa rescisória do Gerson à vista, deixando tudo nas mãos do jogador. Então a decisão está nas mãos do Gerson, está nas mãos do jogador. A última palavra vai ser dele. Mas, Raíza, por que a multa do Gerson é só 25 milhões de euros? Vamos lá. A multa do Gerson era de 200 milhões de euros. Em abril, quando o Flamengo negociou a renovação, a multa caiu para 25 milhões de euros nesse novo contrato do Gerson, que aconteceu em abril. E o staff do Gerson já vem se reunindo há dias com os representantes do Zenit. Inclusive, em abril, o Zenit chegou a fazer uma oferta para o Flamengo na tentativa de contratar o Gerson. A informação que eu tenho é que desde aí o Flamengo, a diretoria do Flamengo já tinha interesse em negociar o Gerson e o Felipe Luiz foi o responsável na ocasião por não negociar o Gerson, porque o treinador não gostaria de perder o capitão da equipe, tá? O treinador não gostaria. Então, assim, eu ouvi de uma fonte seguinte: desde a última janela de transferência, a diretoria do Flamengo se mostrou disposta a perder o Gerson, a negociar o Gerson. E aí, por esse motivo, baixou a multa do Gerson durante essa negociação pela renovação de contrato. Vale lembrar aqui que existe um ponto primordial nisso aí, gente. Nas conversas por renovação, o Gerson pediu um valor X de salário, o Flamengo não chegou nesse valor X, mas o Flamengo ofereceu ao Gerson o seguinte: já que eu não vou te pagar tanto, que tal a gente diminuir aqui a multa contratual e acertar o salário pelo valor Y? O staff do Gerson falou ok e assinaram a renovação. Mas aí é isso, o Flamengo não quer entrar em negociação, o Flamengo deseja receber o valor à vista, o Zenit já acenou com essa possibilidade, deixando tudo nas mãos do Gerson. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, né? O Gerson, capitão da equipe, hoje na seleção brasileira, ele tá lá com o Carlo Ancelotti na seleção brasileira, né? Então, assim,
É importante a gente destacar isso. Quero saber a opinião também de vocês sobre essa situação envolvendo o Gerson. Eu conversei com uma pessoa da diretoria que me disse o seguinte, uma pessoa ligada à diretoria, não dentro da diretoria especificamente, mas ligada à diretoria, que me disse o seguinte: Raíza, o Gerson vai ser, se acontecer, vai ser negociado por 25 milhões de euros à vista, que é o valor da multa. A multa está num valor acessível justamente para ser paga à vista. O Flamengo vai ter, se acontecer de fato a negociação, o Flamengo vai ter quase 160 milhões de reais no caixa, dentro do caixa, para fazer reinvestimentos, tá? Falando em reinvestimentos, vamos falar agora da situação de quem? Do Jorge Carrascal, que é um grande desejo da diretoria do Flamengo. O José Boto é o responsável direto por essa tratativa, né, junto ao Dínamo de Moscou pelo Jorge Carrascal. A gente já tinha trazido aqui, para quem me acompanha, fomos os primeiros, tá? A gente trouxe em primeira mão para vocês aqui o valor pedido pelo Dínamo de Moscou. O Dínamo pediu inicialmente 15 milhões de euros para negociar o Carrascal. O Flamengo fez uma oferta de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, chegando ali a 12 milhões de euros. O Dínamo está batendo pé, não quer esses valores. O Dínamo segue querendo os 15 milhões de euros, mas eu conversei com uma pessoa que está diretamente envolvida na negociação, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, a gente acredita que eles vão sim flexibilizar, mas o Flamengo vai precisar subir esse valor do montante fixo. E aí eu perguntei quanto que vocês acham que o Dínamo de repente toparia para negociar. Essa pessoa me disse o seguinte: acho que se o Flamengo chegar com 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros de bônus em metas fáceis de serem atingidas, né, o Dínamo topa. E aí eu perguntei, mas o que seriam essas metas fáceis e por quê? Eles destacaram que muitas vezes na negociação tem gente que coloca metas impossíveis. Por exemplo, o Flamengo, quando negociou o Matheus França para o Crystal Palace, o Flamengo colocou um bônus lá o Crystal Palace na negociação com o Flamengo, né? Colocou um bônus lá de se nos próximos 5 anos o Matheus França fosse eleito o melhor jogador do mundo, o Crystal Palace teria que pagar uma quantia X para o Flamengo. Com todo respeito ao Matheus França, mas todo mundo sabe que ele não seria, ainda mais jogando no Crystal Palace, eleito o melhor jogador do mundo. Ou seja, essa meta nunca seria atingida. Concordam comigo? Respeitando o Crystal Palace, respeitando o Matheus França. Então, o que me passaram foi o seguinte, que o Flamengo tem que topar metas mais fáceis, se quiser fazer essa negociação com o valor fixo, né, mais esses 2 milhões aí de bônus. E o que seriam essas metas fáceis? Essa pessoa me disse o seguinte: olha, vou falar aqui para você o seguinte, metas fáceis seriam, dentro do contrato, o Flamengo ganhar, por exemplo, um título nacional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, dentro de um contrato de 5 anos. Outra meta fácil, um número X de convocações, já que ele é sempre convocado para a seleção colombiana, então bateria essa meta fácil. Foi isso que uma pessoa me disse. Então, vou resumir aqui para vocês. Se o Flamengo subir a proposta no fixo para 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros de bônus em metas fáceis de serem atingidas, essa pessoa que está envolvida na negociação me disse que a tendência é que o Dínamo top, tá? Aí é que tá, o Flamengo vai querer? O Flamengo vai continuar esticando a corda para baixo? Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa negociação que a gente vai trazer para vocês todos os detalhes aqui. O Carrascal é visto como o substituto ideal do Arrascaeta para a atual diretoria do Flamengo. Jorginho, então, oficialmente apresentado no Flamengo, reforço do Flamengo. O Flamengo vai fazer uma análise aí da situação física do Jorginho nos próximos dias. Felipe Luiz vai conversar com ele também para entender como o Jorginho será utilizado no Mundial de Clubes, qual será a minutagem do Jorginho. Vale lembrar que o Arsenal trabalhou com uma baixa minutagem dele, uma minutagem bem controlada nessa última temporada dele com a camisa do Arsenal. No final da temporada ele sofreu uma lesão também, ficou um tempinho afastado por conta dessa lesão que ele sofreu.
né? Então o Flamengo vai fazer essa análise completa da questão física do Jorginho para entender a minutagem que o Felipe Luiz poderá utilizar com o Jorginho no Mundial de Clubes. Falando de Mundial de Clubes, o Fluminense já embarcou, o Botafogo já embarcou e o Flamengo embarca na quarta-feira, tá? O Flamengo embarca na quarta-feira, chega na quinta-feira em Atlantic City, onde o Flamengo vai ficar treinando e se desloca para Filadélfia, fica mais ou menos Atlantic City da Filadélfia, fica mais ou menos 1 hora, né? E o Flamengo vai se deslocar de Atlantic City para Filadélfia, onde vai fazer os 2 primeiros jogos, o primeiro jogo contra o Esperance de Tunis e o segundo jogo contra o Chelsea. Sobre o Chelsea, adversário mais complicado na fase de grupos do Flamengo, eu conversei com algumas pessoas que cobrem o Chelsea, que fazem o dia a dia da cobertura do Chelsea, e o que eles me passaram foi o seguinte, hein, galera? Prestem atenção aí. O que eles me disseram foi que o Chelsea vai utilizar o Mundial de Clubes como laboratório para os jovens jogadores. Tem muitos jogadores voltando de empréstimo, jovens jogadores como o próprio Andrei Santos, e a ideia do Chelsea é colocar esses jogadores para disputar o Mundial de Clubes, para dar rodagem para eles e para o treinador, a comissão técnica também avaliar se eles ficam no clube, se eles vão ser reemprestados, enfim. Eu acho que é uma boa notícia. O que vocês acham? Vamos lá, ó. Por hoje é só. Por hoje não, por enquanto, porque se pintar qualquer coisa a gente volta aí. Então se inscreva aqui no nosso canal, ativem o sininho e não esqueçam de deixar o like, beleza? Beijo para vocês. Tchau, tchau.